Fala galera, estamos de volta aqui à produção de conteúdo do canal. Tivemos uma breve pausa por conta do Campeonato Potiguar Absoluto, né? E é claro que eu participei, e é justamente uma partida desse campeonato que eu estou trazendo aqui para a gente poder analisar hoje. Mas antes eu gostaria de agradecer ao Chess.com, que é o mais novo parceiro daqui do canal, é isso mesmo. E agradecer também a Rafael Leite por ter desenvolvido a extensão que muda a cor do tabuleiro na hora que estamos olhando uma variante. Valeu aí, Rafael Leite do Xadrez Brasil. Preparados para saber quem que eu enfrentei? Então aguarde a grande vinheta. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Só um comentário rapidinho para mostrar para vocês aqui, ó, sobre a questão da extensão do Rafael Leite, ó. A partida seguiu E4, E5, mas aí vamos supor que estamos analisando uma variante muito importante aqui com H6. Veja aí que o tabuleiro mudou de cor. Assim fica mais didático, mais prático da gente poder acompanhar a partida e saber se estamos olhando uma variante principal ou se estamos dentro de uma variante, né? A gente sabe como é difícil às vezes acompanhar isso nos canais. E aí, graças a essa extensão do Rafael Leite, isso é possível. Então, mais uma vez, um agradecimento especial aí, Rafael Leite, por ter desenvolvido essa extensão. Obrigadão, Rafael. Então, vamos lá. Vocês já devem ter visto aí o spoiler que nós enfrentamos, então, o mestre nacional Vitor Firmo. Para quem não sabe quem é ele, eu acho muito difícil, mas para quem não sabe, eu vou mostrar aqui, é este rapaz aqui, olha aí, o grande Vitor Firmo. E quem ele é? Ele é apenas o atual campeão estadual do RN absoluto e nada mais, nada menos do que o atual campeão do Nordeste. Então, minha filha, o bicho é brabo, é duro na queda. E aí, pessoal, eu enfrentei ele na 5ª rodada e veja a diferença de rating. 500 pontos de diferença de rating. Imagina a situação da criança que... rapaz, não é mole não. O cabo é duro na queda. É Vitor Firme mesmo, ele é firme feito uma rocha. E tem até rocha no nome, para você ter uma ideia. O cabo é duro na queda. Então vamos lá para a partida que é o que interessa, que é o que eu sei que vocês querem ver. Deixa eu só apagar essa variante maravilhosa que eu coloquei aqui. E vamos à partida. Bom, ele estava com as brancas, eu com as pretas. E seguimos E4, E5, cavalo F3, cavalo F6. Petrov seguiu com cavalo toma E5, D6. Cavalo toma E4, D4, D5. Bispo D3, bispo D6, tá então tudo seguindo igual o book, roque, C4, C6, cavalo C3, toma, peão toma, bispo toma C4, bispo G4. Até aqui, tudo como manda o figurino, todo mundo seguindo à risca o book. E aqui começam as mudanças, e aqui vem a criatividade de cada um. Vitor Firmo lança o dama D3, seguir com o cavalo D7. Basicamente não houve alteração, continua igualada a partida, ninguém tá deixando nada, brecha nenhuma para ninguém. E vamos seguindo, bispo G5, desenvolvimento do bispo, dama A5 com uma ideia criativa que me surgiu na hora. Eu tô jogando contra um cara que tem um rating de 500 pontos a mais do meu, então é de se esperar que se ele tiver mais armas na mão, ele consiga trabalhar melhor esse xadrez, né? Então, trocar damas não seria uma má escolha, certo? Então, seguimos com bispo H4, porque é claro, aqui eu estou ameaçando bispo toma cavalo e está caindo o bispo de G5. Então ele jogou bispo H4, perdão. E eu joguei dama F5, deixando para ele escolher se vai seguir trocando as damas ou se ele vai querer manter as damas com uma estrutura
um pouco danificada, né? Não é algo ruim essa estrutura, porque afinal a posição está com o centro aberto, ele vai ter o par de bispos, então era algo possível de se levar, certo? Não era uma escolha ruim. Porém, trocar as damas também não é uma escolha ruim, afinal tá todo mundo agindo conforme manda o figurino aqui, todo mundo jogando bem. Por sinal, vocês vão ver a precisão no final dessa partida. Bispo G3, então eu sigo com a troca das damas, troquei os bispos e analisando um pouquinho a posição, falei, quer saber? Esse meu bispo não tá fazendo muita coisa mesmo, já esse cavalo dele, quem sabe, pode ser que já faça um estrago futuramente, então venha pra cá também. Botei madeira pra dentro da caixa e era madeira mesmo, viu? Era DGT em todos os tabuleiros do estadual, viu? Parabéns aí à organização. Torre E8, né? Torre F8. Ele entra para disputar a coluna. E eu, cavalo F6, mantendo o domínio da coluna, né? Então, ou troca tudo, ou a coluna é minha. Aí beleza, seguiu A4, expandindo a ala da dama. Troquei as torres. E é claro, vou querer trocar mais um pouquinho. Para chegar num final mais fácil, né? De manejar. Ele tá com uma estrutura um pouco pior que a minha, né? Ele tem 3 ilhas, eu tenho 2 ilhas. Então, se eu levar para um final de peças menores, possivelmente eu leve vantagem nisso, né? Não que seja um ganho, uma vitória, né? Mas pelo menos vai ser mais fácil de trabalhar. Só que aqui ele percebeu que ele está com a combinação de peças melhor que a minha. Então, torre e bispo costuma ser melhor do que torre e cavalo, em geral, né? Então ele preferiu manter a torre, perdão, seguiu com torre B1. Eu segui com torre B7, torre E7. Ele continuou o avanço dele da ala da dama e começaram minhas manobrinhas de cavalo para estabilizar a posição. Ele foi com rei F1, trazendo o rei dele para o jogo. G6 para diminuir o raio de ação do bispo branco dele. Torre B4, A6 para parar essa expansão. Bispo E2 cobrindo a torre para que o rei possa passar. Cavalo D6, rei E1. Fui trazendo o meu rei também, já levar o rei para a defesa do peão de B7 para poder liberar a torre para jogar. Rei D2, rei E8, C4. Começa agora a avançar os peões mais centrais dele e ganhar mais espaço. Rei D8, bispo D3, posicionando melhor o bispo. Rei C7, torre B1, F5, segurando mais o movimento desse bispo. Torre H1, cavalo E8, manobrando para ele ficar em F6, também cuidando do peão de F7 e também cuidando de possíveis avanços ali em G4. Ele seguiu com rei C3, cavalo F6, torre B1, cavalo H5 e ele já vem com a bomba em D5, abrindo, querendo abrir a posição. E eu achei mais prudente manter, apesar de eu estar mantendo um monstro aqui, um peão no centro passado e apoiado. Eu achei que nesse momento o computador disse que é uma imprecisão e, claro, né, máquina calcula tudo muito lá pra frente. Eu não consegui perceber isso na hora, que eu estava criando um monstro, né? Seria muito mais interessante eu tomar o peão, né? Ou até cavalo F6, alguma coisa assim. Seguir mantendo a atenção, do que provocar essa criação desse peão passado apoiado, tá? No final vocês vão ver o que isso me custou. Então eu segui com C5, que também impede o avanço do rei dele. Vocês percebam que a barrinha agora já está dando praticamente um ponto de vantagem para ele, só por conta dessa minha imprecisão.
certo? E o jogo estava equilibrado até então. Vamos voltar ao lance C5. Estamos com 0,21, então tá equilibrado. E aí eu, com C5 já começo a dar vantagem para ele. Torre D1 ele jogou, devolvendo um pouco da vantagem, né? Só que eu na sequência também. E aqui ele cometeu um erro, disse que torre B1 era melhor, por conta daquelas ideias de invadir com torre B6, tá? E eu, cavalo F6. Exclama, lance excelente, calma, peraí, lance normal, natural, tenha calma. Rei D2, rei E5, aí ele torre cheque, rei D6 e voltou para a ideia da invasão ali por B6. E eu de novo com minhas manobras de cavalo para impedir justamente as ideias depois que a torre dele invade em B6. Ele lança um F4 já impedindo o meu rei de progredir. Então, já que eu não posso seguir, volto para minha casa de origem, defendendo ali meu ponto B7. Ele volta a pressionar o ponto H7. Cavalo agora manobra por D6, que agora ele tem outras opções, né? Quem sabe E4, seja possível, não sei, vamos avaliar, né? E aí ele F3, já para impedir qualquer ideia de cavalo E4. Seguimos então otimistas com B5, espião, mas tomou com o peão en passant. Peão A, toma B6. Torre cheque, voltei para o meu canto. Ele começou a progredir agora na ala do rei. Tomei, invadi com o cavalo E4, com ideias de atacar o peão de G4 e trocar tudo na ala do rei. E assim fui, cavalo F2. Ele fez um ótimo lance, F5. Que na hora eu estava já um pouquinho apertado no tempo. Não prestei muita atenção e fiz uma besteirinha, apesar de não ser tão grave. Mas acredito que aqui fosse melhor. Cavalo toma G4. E se peão toma, bispo toma. E vai... aqui ó, se cavalo toma G4, então peão toma G6, peão toma G6, bispo toma G6 e fica uma situação ainda igualada, porém mais fácil de controlar, porque tá tudo numa ala só. Então talvez fosse mais preciso eu ter tomado o peão de G4, e aí na hora eu não me toquei nisso e tomei peão de F5, e aí ele bispo toma F5, beleza, já começou. Não é uma vantagem mais psicológica. Aqui a máquina está dizendo que continua igualado. Mas eu parti com essa ideia de pegar o peão, de limpar os peões de um lado e ficar do outro, só com os peões do outro, mais fácil. Eu acabei cometendo um erro estratégico aqui. E aí fui invadir com a minha torre. E era só para manter. Era só voltar, mantém a posição, ele não tem como progredir, eu também não, e tá tudo certo. Só que eu fui forçar a barra para capturar o peão de G4. E aí que eu começo a ficar inferior. Nesse momento eu começo a entregar a partida. Aqui já tá dando quase 2 pontos de vantagem por conta desse meu erro. E ele conseguiu aproveitar, torre A1. Agora a torre dele tem novos lares, né? E que lares, né? Invade a posição e olha o monstro que eu criei, o peão passado. Fui lá seguindo na ideia inocente de que estava tudo bem. Pá, torre E7 cheque. Se eu não me engano, ele terminou a partida de 1h30 com um acréscimo de 30 segundos. Ele joga muito rápido, muito rápido. O raciocínio dele é muito rápido. Ele calcula muito rápido. Você vê que ele jogou perfeitamente, né, até o momento. E não gastou, ele estava aí com 1 hora ainda no relógio. Gastou meia hora. E eu lá, capivara, tava com, sei lá, nesse momento talvez eu tivesse com uns 3 minutos no relógio. Porque
sabia que a posição não era simples e estava sentindo que estava caindo, né, que já tinha ficado mal e que eu iria precisar gastar um pouquinho meus neurônios para poder recuperar. Só que aí eu acabei jogando um lance que acaba tudo. Dou 5 pontos para ele, porque aqui a sequência é simples. Torre E6 cheque, rei C7, D6 cheque, não seguiu assim na partida, felizmente para mim. D6 cheque, rei C8, D7 cheque, se toma, cai torre. E se não toma, faz qualquer outro lance, veja, o peão agora está protegido, a coroação dele também está protegida e era ganho tranquilo. Porém, não sei porquê, mas agradeço a ele por isso, ele resolveu tomar o peão de A6 e isso igualou de volta a partida e me deu chances de recuperar a posição. E aí foi quando eu usei o tempo e joguei cavalo E5, igualando novamente. Daí a partida seguiu com torre A7 cheque, rei D6, torre A6 cheque, rei C7, rei vai para E2, torre cheque, rei E1, cavalo toma C4, torre C6 cheque, vai cair meu peão de C5, mas estava tudo calculado aí já. Aí sim eu já estava mais seguro de que a partida estava empatada. E aí, cavalo D6, bispo tomou H7, e aí tá tranquilo. Torre G7, voltou bispo D3, vamos trocar as torres, amiguinho, para facilitar minha vida? Ele, não vamos não. Tudo bem, vou centralizar meu rei, seu peão tá bloqueado, seu bispo não mexe com as minhas peças nas casas escuras, tá tudo certo, tudo na paz, vamos jogando, vou capturar esse peão aqui em breve. E aí ele bispo F3 e eu encontro esse padrãozinho de perpétuo. Lógico, jogo bispo E4, ele tem a opção de tomar, mas é claro que tomando aqui não ia ajudá-lo em nada, né? Tá bloqueado, meu rei tá na frente, ele ia ter que defender lateralmente ainda o peão e iria cair, ia empatar da mesma forma, certo? Então tomar o cavalo, obviamente, só aceleraria o processo de empate. Aqui, cavalo E4 cheque, aí torre C1 cheque. Rei E2, torre C2 cheque. E aqui nós temos, se rei F1, cai peça. E aí quem vai ganhar vai ser eu. Se rei E2, rei E1, repete a posição. E se rei D1, que foi o que foi jogado na partida, torre D2 cheque. E agora cai o peão. Rei E1, caiu o peão, ele ainda tentou alguma coisa, eu simplesmente ataquei o bispo dele, já imaginando que ele fosse dar o cheque, e aqui deixei ele sem alternativa. Se ele não quiser trocar a torre agora, caiu o bispo dele. Então aí, logicamente, trocou as torres, e por mera formalidade, trocamos todas as peças, e terminamos no final empatado. Bom, consegui aqui, veja aqui a precisão da partida. 96,3% para Vitor Firmo e 95,4%. Os dois jogaram muito, muito, muito. Eu, infelizmente, fiz aquelas capivaradas, né, de dar a chance dele poder ganhar, mas por sorte, e aí foi sorte mesmo, ele não viu. E eu acabei conseguindo recuperar de volta a partida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não sei exatamente se ainda teremos algum outro conteúdo. Provavelmente sim, até a data do Brasileiro. Mas o foco agora é dedicação total ao Campeonato Brasileiro, certo? E aí após o Brasileiro, sim, a gente volta a programação normal, produzindo conteúdo para vocês, tá certo? Beleza, pessoal? Obrigadão e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!